volta aqui com o Gazeta Entrevista para a última parte do programa, entrevistando o candidato a governador, Coronel Ulisses, do PSL. Angélica Paiva está na vez aí, né, Angélica? Então, porque aqui a gente tem que disputar, né? É muito rápido. Mas é a política, é o debate. E a gente fica com vontade de perguntar algumas coisas. E, como a gente estava comentando a respeito do debate da UFAC, no intervalo, né? Eu quero voltar a isso, que foi uma coisa que me chamou muita atenção lá, naquele momento, que eu fui lá para assistir. E foi o seguinte, durante a sua explanação a respeito de alguma coisa, alguém da plateia, um estudante, eu suponho, gritou de lá: explica aí os 5 milhões do Gladson. O que ele quis dizer? Explica para nós o que são esses 5 milhões do Gladson. Foi uma história que inventaram que eu tinha pego 5 milhões para desistir da minha candidatura. Eu não desisti da candidatura, então logicamente não peguei 5 milhões e nem pegaria, porque mas houve honra a oferta? não tem preço. Não, não houve essa oferta, isso foi uma mentira. Houve alguma coisa? Né? Não houve nada disso. Ó, veja bem, o que eu respondi quando ele falou? Cadê os 5 milhões do Gladson? Rapaz, e cadê os 700 milhões da BR? Cadê os 700, cadê 1,45 bilhões, senhores, 1,45 bilhões das ruas do povo, que é para contemplar, não é essa camadinha de asfalto não, é para contemplar asfalto mesmo, calçada e rede de esgoto, que é saneamento básico, que é questão de saúde que o nosso estado precisa, 1,45 bilhões. Cadê esse dinheiro? Cadê a rede de esgoto? Cadê as calçadas? Né? Cadê a questão do dinheiro que foi empregado aqui no pronto-socorro, que já teve 5 aditivos, e o último aditivo é de readequação daquilo que nem existe, mais 3 milhões para readequar o que não está nem pronto. Então, a pergunta de quem veio, né, a gente devolve da mesma maneira. Infelizmente, a gente não conseguia conversar lá porque existia um grupo de pessoas lá, né, que foram lá para bagunçar o Mas essa questão coreto. do que houve, né, aquele momento em que criou-se uma expectativa do que o senhor poderia desistir da candidatura, depois o senhor veio a público e disse que não. A população, ou parte dela, interpretou que o senhor desistiu, depois desistiu de desistir. Conversa, não houve desistência nenhuma. Houve sim uma manipulação por parte dos dois candidatos no sentido de me tirar do jogo. Primeiro, porque eles sabem que eu não tenho um rabo preso com nenhum e nem com outro. Eles sabem que, se eu for o governador desse estado, nós vamos abrir a caixa preta e a CPI da BR, que era para um quilômetro para custar 1,5 milhão, custou 4,5 milhões, então houve desvio de dinheiro lá, que não tem cabimento, né? A BR também não existe. Nós vamos abrir a caixa preta da ZPE, nós vamos abrir a caixa preta de todas as corrupções e desperdícios que nós tivemos no nosso estado. São muitos. Tem a questão da fábrica de camisinha, tem a questão da fábrica de tacos, a questão da Alcobras, tem a questão da ZPE. Enfim, nós temos coragem para ir buscar esse dinheiro que foi roubado e trazer de volta esse dinheiro para a educação, para a segurança e para a saúde. Eu duvido que qualquer um dos dois tenha essa coragem. Se houver segundo turno, o senhor apoiaria um dos candidatos? Não, nós não vamos falar sobre isso, porque essa possibilidade, nós não estamos nem trabalhando com essa possibilidade. Nós vamos estar no segundo turno. Candidato. O segundo turno vai ser Ulisses contra qualquer um dos dois. E não me interessa qual dos dois, porque para mim tudo é a mesma coisa. Candidato, eu vou voltar ao tema produção agrícola. O senhor tem falado a respeito do IMAC, dizendo que vai diminuir a importância do IMAC num possível governo seu. E o IMAC, me parece, tanto pelo seu discurso quanto pelo discurso do Gladson Cameli, o IMAC é apontado assim como uma espécie de terror de quem quer produzir. Uma fiscalização muito ferrenha. O IMAC nem tem todos os técnicos que precisaria ter para poder fazer uma fiscalização eficiente, para começo de conversa. E eu gostaria, a partir disso, saber se o senhor tem alguma informação a respeito de alguma indústria que quis se instalar aqui no Acre nos últimos anos e, por uma decisão de governo, foi negada a permanência dessa indústria aqui. Existe? O senhor tem essa informação? Olha, existe várias situações dessas, né? O senhor poderia nominar? Olha, eu não vou nominar aqui porque eu não tenho como provar. Então, se eu não tenho como provar, a gente sabe que houve conversas de bastidores e tal, mas não temos como provar. Então, é melhor a gente não nominar, mas a gente sabe que teve, né? Então, o governador decidiu não ter a indústria aqui. Olha, quem decidiu foi o governo. Não sei se foi o governador, ele, pessoa física, mas quem decidiu foi a equipe de governo, né? Nós ouvimos falar em algumas indústrias, né? O que eu quero dizer é que no nosso governo nós não vamos ter nenhum problema quanto a isso. Nós vamos trazer o maior número de indústrias. A indústria quis vir para cá, nós vamos abrir todas as possibilidades, porque isso vai gerar emprego, isso vai gerar renda, isso vai diminuir
à violência. Nós queremos dar toda a possibilidade para o empreendedor gerar emprego. E o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir a carga tributária, nós vamos diminuir, você que é empresário, nós vamos diminuir a alíquota o senhor fala diminuir de 17 carga para 12. tributária, isso vai impactar na arrecadação. O Estado já tem um déficit gigante aí. Vou dar só um exemplo, Previdência. Como é que o senhor vai cobrir o rombo da Previdência diminuindo a arrecadação? Olha só, primeiro que nós temos que deixar de ser um Estado que vive do contra-cheque e de cargos que são de governo, né? Que são cargos que vêm do próprio Estado. Nós temos que fazer esse Estado ser rico, ser próspero, e nós vamos fazer com que isso aconteça exatamente voltando para a vocação agropastoril que nós temos. A questão do desenvolvimento da agricultura, a questão do desenvolvimento da pecuária, né, a questão da valorização dos empresários. Ao invés de fecharmos 2.000 empresas, como se fechou nos últimos anos, nós queremos incentivar para que 2.000 empresas sejam abertas, né? E aí nós vamos diminuir, sim, a questão da alíquota geral de 17 para 12, para as pessoas que são adimplentes. Com isso, nós vamos aumentar a base de arrecadação, então não vamos perder receita. Além do mais, nós vamos incentivar para que aquelas pessoas paguem um imposto justo. E aí nós vamos ter uma diminuição na questão da sonegação e vamos ter realmente uma arrecadação real. Passa aí pela energia, né? A gente acabou de ter uma piscada sim, aqui. A energia. Qual é o seu plano com relação a isso? Olha, a energia, nós temos a alíquota de energia que hoje é 25%. Né, e nós vamos diminuir para 17%. Isso vai atingir toda a população, porque hoje o nosso estado é um dos estados que o nosso estado é um dos estados que realmente cobra a maior alíquota de ICMS da energia. Os outros estados cobram 17% e nós cobramos 25%, não é justo, né? Então nós vamos também trabalhar a questão, você que é empresário, o aumento do sublimite do Simples para 3.600.000, isso também vai evitar a evasão e a sonegação. Nós vamos trabalhar para que a substituição tributária ela permaneça, mas que o pagamento não seja antecipado e sim seja dividido em 30, 60, 90 e 120 dias. Isso vai dar mais fôlego para que o dinheiro que ele tem ali que disponibilizar de imediato possa ser utilizado não somente para a infraestrutura, mas também para esperar a circulação da mercadoria. Bom, você tem falado a respeito da questão agrícola, né, pecuária. Nenhum de vocês que sentou aí para falar a respeito das propostas citou a questão da nossa bacia leiteira, dos problemas da cadeia produtiva Perfeito. do leite. Uma ação importante porque leva a tecnologia para o campo, agrega a mão de obra familiar e, enfim, melhora o nosso plantel. Nós já fomos autossuficientes. Quando éramos isolados por terra, nós éramos autossuficientes em leite. Perfeito. Qual é a tua proposta para isso? Olha só, nós já fomos a maior bacia leiteira, né, da região. E, de repente, em 20 anos, nós passamos a ser totalmente dependente Mas você se lembra de por quê? Rondônia. Sim, porque havia nós éramos isolados. Exatamente, mas havia investimento também nisso. Então, por ser isolado, o pessoal investia naquilo. O que ocorre hoje? Nós temos que, em 2001, o rebanho bovino do Acre girava em torno de 2.400.000. E de Rondônia girava em 3 milhões. Então, vamos ver agora em 2018. Quanto o Acre produz hoje? Hoje o Acre tem 3 milhões. Não, Aí eu me refiro a gado leiteiro. Sim, eu estou falando do rebanho, só para a gente ter uma ideia. Enquanto isso, nós temos Rondônia que tem 17 milhões. Então você vê que a discrepância e a diferença é muito grande. Nós temos hoje, para montar uma empresa, por exemplo, de laticínio aqui, como a Nestlé, como a Italac, a Leite Bom, que todas estão lá em Rondônia, nós precisaríamos, para montar uma dessas empresas aqui, pelo menos a produção de 400.000 litros de leite por dia. Nós não temos, nós temos em torno de 60.000, que é atendido principalmente naquela área ali onde tem a Crelândia, que já foi um trabalho ainda que foi deixado ainda pelo Bocalão. Fora isso, nós não temos como fazer nada se nós não investirmos nessa questão do gado, tanto para corte como também gado leiteiro. Nós temos que trabalhar isso e dar um incentivo, não somente tecnológico, mas também um incentivo de permitir que sejam abertos novos pastos. Veja bem, quando você falou na questão de 20%, daqueles 20% que é autorizado a derrubar, nós ainda temos 6% que pode ser derrubado, tá? Aqueles 1.800.000 hectares está dentro de 14%. É que o nosso tempo já está quase acabando aqui e tem uma coisa que eu estou querendo saber, que é o seguinte. É verdade que o Gladson lhe propôs ser secretário de segurança, no caso dele ser eleito? Não propôs e a gente também não tem essa ideia porque nós seremos governador, eu já tenho meu secretário de segurança. Mas aceitaria uma proposta dessa, no caso de... Não temos como conversar a respeito disso porque é algo que nós
nós vamos escolher os secretários de segurança porque nós vamos ser governador desse Estado. A população quer mudança no Brasil, quer mudança no Acre. Vamos trabalhar com essa possibilidade. Propósito, deixa eu fechar com o assunto. Eu O não vou efeito negociar, Bolsonaro. eu quero falar que não existe esse tipo de negociação. Hein, candidato? O efeito Bolsonaro. Muito se especulou de que ele poderia alavancar a sua candidatura. Pelo menos as pesquisas não apontam para isso. As pesquisas corretas nós vamos ter no dia 7. No dia 7, aí nós vamos saber se essas pesquisas estão sendo manipuladas, tanto a nível de Brasil como a nível de Acre, né, que nós já percebemos que estão sendo manipuladas, é uma mentira, e aí cabe aí alguns órgãos de fiscalização combater esse tipo de situação. Já que é uma mentira, denuncia. Olha, porque é o seguinte, é manipulação. O cara faz a pesquisa em vários setores, né? Então ele pega o setor que beneficia ele. Então ele pega o setor que beneficia ele e coloca aqui. O setor onde a gente está bem, ele despreza, né? Então ele faz uma pesquisa aqui que, de repente, seu tempo esgotou. Um pouco de realidade dentro daquele universo que ele pesquisou. Muito obrigado pela vinda, candidato. Seu tempo esgotou. Agradecer a Angélica, o Itan, e convidar você para acompanhar a nossa entrevista de amanhã e principalmente acompanhar o debate de sexta-feira. Sexta-feira tem debate na TV Gazeta às 22h30. Começa o debate, então todos convidados. O senhor vem para o debate, candidato? Com certeza. Muito bem. Estaremos então, presentes. Mais um que confirma ao vivo aqui. E amanhã a gente volta, dando sequência aqui à rodada de entrevistas com os candidatos a governador. Uma ótima tarde, um forte abraço. Até amanhã.